Tem dias em que São Paulo acorda quieta. Sabe? Aquele silêncio pesado da garoa, que parece lavar a alma da cidade, mas também expõe as feridas que a correria do dia a dia normalmente esconde. Era uma manhã assim, numa padaria simples, de esquina, na Zona Leste. Daquelas com pão francês quentinho de hora em hora, o cheiro de café coado no ar e o dono, seu Manuel, atrás do balcão, com a mesma expressão cansada de quem já viu de tudo nessa vida. Era um lugar comum, um retrato do Brasil. Gente tomando seu pingado antes de ir para o trabalho, uma senhora comprando pão para a família, o som da TV ligada no Jornal da Manhã. Tudo no seu devido lugar. E foi nesse cenário, nessa normalidade quase poética, que o extraordinário decidiu entrar pela porta. Ele entrou sem fazer barulho, de boné preto, óculos escuros e um moletom cinza, simples. Ninguém notou. Ou melhor, ninguém quis notar. Em São Paulo, a gente aprende a não encarar muito, a dar espaço, e aquele homem parecia querer exatamente isso, espaço. Ele foi até o canto mais discreto da padaria, sentou-se numa daquelas mesinhas de metal e ficou ali, olhando o movimento da rua pela janela. Parecia só mais um paulistano cansado, buscando um refúgio de 5 minutos antes de mergulhar de novo no caos da cidade. Mas não era. Por baixo do boné, por trás dos óculos, estava um dos rostos mais conhecidos do planeta. Cristiano Ronaldo. Ele tinha acabado de sair, sem alarde, de um evento beneficente ali perto, numa comunidade. Nada de câmeras, nada de assessores. Era um projeto que ele apoiava discretamente há anos. Ele gostava disso, de sentir o pulso da vida real, longe dos estádios e dos holofotes. E talvez por isso ele estivesse ali, naquela padaria, buscando um último gole de normalidade antes de voltar a ser o CR7. Ele observava as pessoas com uma curiosidade genuína. O jeito que o motoboy contava as moedas para pagar o café, a risada de 2 amigas dividindo um sonho. Eram pequenos fragmentos de vida que para ele valiam mais que qualquer troféu. Mas então, o silêncio confortável daquela cena foi quebrado. E foi quebrado por uma presença quase invisível. Um menino. Devia ter uns 7, talvez 8 anos. Magrinho, com uma camiseta de time já desbotada, grande demais para o seu corpo, e um chinelo que mal se segurava no pé. Ele não entrou na padaria. Ficou ali, na porta, com o corpo meio para dentro, meio para fora, como se estivesse com medo de ocupar espaço. Ele não pedia nada, não falava nada. Seus olhos, grandes e assustados, faziam todo o trabalho. Eles passavam pelo balcão de doces, pelo pão quentinho e pousavam nos clientes, não com inveja, mas com uma fome que doía na alma só de olhar. Era uma fome silenciosa, tímida, quase pedindo desculpas por existir. Alguns clientes desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros fingiram não ver. É um mecanismo de defesa que a gente cria nas grandes cidades, né? A gente se blinda para não sofrer junto. Se a gente parar para sentir a dor de todo mundo que cruza nosso caminho, a gente não aguenta, a gente paralisa. E foi exatamente isso que a maioria fez. Paralisou. Menos o dono da padaria. Seu Manuel, com o rosto endurecido por décadas de trabalho e pouca paciência, viu o menino. E a reação dele foi um reflexo do cansaço do mundo. "Ô moleque, fora daqui!" ele gritou, a voz cortando o ar como uma faca. "Já falei que não é lugar de pedir. Vai pra lá, vaza!" O menino se encolheu como um bicho assustado. O corpo, que já era pequeno, pareceu diminuir ainda mais. Ele não respondeu, não chorou. Apenas deu um passo para trás, desaparecendo da porta como um fantasma. O alívio constrangido tomou conta da padaria. O barulho das xícaras voltou, as conversas foram retomadas num tom mais baixo. A vida seguiu, a normalidade foi restaurada. Mas alguma coisa tinha se quebrado ali, a dignidade de uma criança. E lá no canto, Cristiano Ronaldo assistiu a tudo, em silêncio. Ele tirou os óculos devagar e seus olhos, que o mundo inteiro já viu focados, competitivos, celebrando gols, agora tinham outra expressão. Era uma mistura de tristeza, raiva e reconhecimento.
Talvez ele tenha se lembrado da própria infância difícil na Ilha da Madeira. Talvez ele tenha visto naquele menino um pedaço da sua própria história, da luta para ter o que comer, do sonho de uma vida melhor. Ele não se mexeu. Continuou parado, olhando pela janela, na direção por onde o menino tinha sumido. O café na sua frente esfriava, e o silêncio dele, naquele momento, gritava mais alto que o esporro do dono da padaria. Era um silêncio pesado, denso. Um silêncio que anunciava que aquela manhã, que parecia tão comum, estava prestes a mudar. E que o mundo, que tentava ignorar aquele menino, seria forçado a olhar para ele. Mas ninguém ali, absolutamente ninguém, poderia imaginar o que estava por vir. Você já sentiu aquele momento em que o mundo parece parar por um segundo e te desafiar a fazer alguma coisa? Aquela fração de segundo em que você pode escolher seguir o fluxo e não se envolver, ou pode quebrar o roteiro e fazer a diferença. A maioria de nós, na maioria das vezes, escolhe a primeira opção. É mais seguro, mais fácil. Mas Cristiano Ronaldo, naquele dia, decidiu reescrever a cena. Ele ficou ali, parado, por talvez um minuto inteiro. Um minuto que dentro daquela padaria pareceu uma eternidade. O seu Manuel já tinha voltado a limpar o balcão, tentando apagar o episódio da memória coletiva. Os clientes já estavam quase esquecendo. Mas Cristiano não. Ele se levantou. Não de forma brusca, mas com uma calma que impunha respeito. Deixou o dinheiro do café sobre a mesa, ajeitou o boné e caminhou em direção à porta. Todos os olhos, antes disfarçados, agora se voltaram para ele. O que ele ia fazer? Reclamar com o dono? Ir embora indignado? Ele abriu a porta e olhou para a calçada cinzenta. O menino não estava longe. Estava sentado no meio-fio, a uns 10 metros dali, abraçando os próprios joelhos, tentando se proteger do vento frio que soprava, invisível de novo. Cristiano respirou fundo e o chamou. A voz dele saiu firme, mas suave. Ei, campeão, vem cá um pouco. O menino levantou a cabeça assustado, achou que a bronca ia continuar. Olhou para os lados, procurando uma rota de fuga, mas o olhar de Cristiano não era de ameaça, era um convite. Ele hesitou, mas algo naquela voz o fez levantar. Ele caminhou devagar, arrastando os chinelos de cabeça baixa até parar na frente daquele homem alto. Cristiano se abaixou um pouco para ficar na altura dele. Qual seu nome? Perguntou. A resposta veio num sussurro. Léo. Léo. Você tá com fome, Léo? O menino não respondeu com palavras. Apenas balançou a cabeça, um sim tímido, quase imperceptível. Então vem, você vai tomar um café da manhã comigo. E com o menino a tiracolo, Cristiano Ronaldo entrou de novo na padaria. Se antes o clima era de constrangimento, agora era de choque absoluto. Foi como se o tempo tivesse congelado. O seu Manuel parou com o pano na mão, a boca entreaberta. A senhora do pão parou de contar o troco. O motoboy engasgou com o café. Ninguém entendia nada. Aquele homem, que parecia só mais um, estava trazendo o problema de volta para dentro. Cristiano ignorou os olhares. Guiou Léo até a mesma mesa onde estava sentado e puxou uma cadeira para ele. Sentou-se de frente para ele. O que você quer comer? Pode pedir o que quiser. Léo olhou para o balcão com os olhos arregalados, como se estivesse diante de um banquete de rei. Ele apontou com o dedo trêmulo para o pão mais simples. Pode ser pão com manteiga? Claro, disse Cristiano. E se virou para o balcão, onde o seu Manuel ainda estava paralisado. Amigo, por favor, traz pra gente 2 pães na chapa, bem caprichados, e 2 copos de leite com chocolate, bem quentinhos. A ordem quebrou o feitiço. O silêncio se transformou num burburinho. Celulares, antes escondidos, agora foram sacados discretamente. As pessoas começaram a filmar. Não era mais sobre um menino de rua. Era sobre o gesto. Um gesto tão simples, mas tão poderoso naquela circunstância, que se tornou um espetáculo. Alguns clientes sorriram, emocionados.
Um rapaz no fundo da padaria começou a aplaudir, meio sem jeito, e logo foi seguido por mais umas 2 pessoas. O constrangimento estava se transformando em admiração. Seu Manuel, sem saber como reagir, apenas obedeceu. Preparou o pedido com uma atenção que provavelmente não dedicava a um pão na chapa há anos. Quando ele levou os pratos à mesa, seus olhos encontraram os de Cristiano, e ele só conseguiu murmurar um desculpa, quase inaudível. Cristiano apenas assentiu com a cabeça, um gesto de está tudo bem. Léo atacou o pão como se fosse a primeira refeição da vida dele. E talvez, de certa forma, fosse. Cristiano não comeu. Ficou ali, observando, com um meio sorriso no rosto. Ele não falava nada, não fazia perguntas. Ele apenas estava presente, dando ao menino a dignidade de comer em paz, sem pressa, sem julgamento. E foi nesse silêncio respeitoso que Léo, pela primeira vez naquele dia, se sentiu seguro o suficiente para falar. Entre uma mordida e outra, com a boca ainda suja de chocolate, ele olhou para Cristiano e disse, com a voz embargada: "Eu não comia nada, desde anteontem." A frase caiu como uma pedra no meio da padaria. O barulho das conversas diminuiu de novo. Cristiano continuou em silêncio, apenas incentivando com o olhar para que ele continuasse. "Eu preciso cuidar do meu irmãozinho", o menino emendou. "Ele é pequeno, tem 5 anos, ele tá com mais fome que eu." Aquilo foi o golpe final, a revelação de que a tragédia era em dobro. Não era só um menino com fome, era um menino de 7 anos com a responsabilidade de um adulto, cuidando de uma vida ainda mais frágil que a sua. Aquele não era mais um simples café da manhã. Era uma janela para um abismo de abandono que existia ali do outro lado da rua, invisível para a maioria. Cristiano sentiu o peso daquela confissão. Ele engoliu em seco, e a expressão em seu rosto mudou de novo. A tristeza deu lugar a uma determinação feroz. Ele sabia naquele instante que aquilo não podia terminar ali, com um pão com manteiga. Aquilo era só o começo de algo muito maior que nem ele mesmo sabia onde ia dar. Pensa comigo. Quantas vezes a gente não oferece uma ajuda pontual e acha que fez a nossa parte, um prato de comida, uma moeda? Mas e ouvir? E se interessar de verdade pela história por trás da mão estendida? Se você também acredita que o ato de escutar é tão importante quanto o de ajudar, já deixa o seu like nesse vídeo para a gente saber que estamos juntos nessa. E compartilha, porque essa história está só começando a mostrar a sua verdadeira força. Sabe quando uma boa ação acontece e por um instante parece que a humanidade tem salvação? Aquele calorzinho no peito, a esperança se renovando, era esse o clima que tinha tomado conta da padaria do seu Manuel. As pessoas estavam testemunhando algo genuíno, uma ponte sendo construída sobre o abismo da indiferença. As imagens gravadas nos celulares já começavam a pipocar nos grupos de WhatsApp, nos stories do Instagram. "Olha o que está acontecendo na padaria aqui do bairro. Gente, que atitude!" A história estava saindo do controle, ganhando vida própria. Mas, como em toda história real, o mundo real sempre dá um jeito de invadir a cena, e ele chegou na forma de um influenciador digital. Ele entrou na padaria como se fosse o dono do lugar. Roupas de grife, cabelo impecável, celular na mão já gravando um story, falando alto para seus milhões de seguidores. Vamos chamá-lo de Enzo. Enzo era famoso por suas polêmicas, por criar conteúdo em cima de qualquer coisa que estivesse bombando, e naquele momento a padaria do seu Manuel estava bombando. Ele viu a cena, o homem de boné, o menino, os clientes emocionados filmando, e o cérebro dele, treinado para ver tudo como conteúdo, processou a informação da forma mais cínica possível. Sem baixar o celular, sem um pingo de sensibilidade, ele virou a câmera para a mesa de Cristiano e comentou, em voz alta, para que todos ouvissem: "E aí, galera? Se liga no marketing social do dia, mais um querendo aparecer com criança pobre para ganhar like. Daqui a pouco pede Pix para ajudar. É sempre a mesma fita." O ar gelou.
A frase de Enzo foi como um balde de água fria na esperança que aquecia o ambiente. Foi um tapa na cara de cada pessoa que estava ali se sentindo emocionada. O burburinho de admiração virou um silêncio de indignação. O seu Manuel fechou a cara. A senhora do pão balançou a cabeça em negação. Léo, o menino, se encolheu de novo na cadeira, sentindo que de alguma forma a culpa era dele. Ele tinha atraído aquele tipo de atenção. Cristiano, que até então estava focado em Léo, ouviu. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, como faz antes de bater um pênalti decisivo. A raiva era visível em sua mandíbula travada, mas ele a controlou. O Enzo, percebendo que tinha conseguido o que queria, criar um conflito, gerar engajamento, deu um sorrisinho de canto, pronto para filmar a reação. E a reação veio, mas não como ele esperava. Cristiano Ronaldo se levantou, devagar, com uma calma assustadora. Ele não gritou, ele não xingou. Ele caminhou os 3 passos que o separavam de Enzo, que ainda mantinha o celular erguido como um escudo. Cristiano parou na frente dele. O mundo inteiro conhece a intensidade do olhar de CR7 em campo. Agora, imagine essa mesma intensidade focada em você, a 1 metro de distância. Enzo vacilou. O sorriso cínico desapareceu. Cristiano olhou primeiro para o celular, depois diretamente nos olhos do influenciador. E com a voz baixa, mas que ecoou por toda a padaria e, em breve, pelo mundo, ele disse: "Você tem razão. O mundo está cheio de gente querendo aparecer." Fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar. Enzo ficou sem reação. "Mas o problema não é aparecer", continuou Cristiano. "O problema é quando a gente se importa mais com a foto do que com a fome, mais com o like do que com a lágrima. Se para fazer o bem, a gente precisa de plateia, então, meu amigo, a humanidade já perdeu o jogo há muito tempo." Dito isso, ele não esperou resposta. Apenas deu as costas e voltou para a sua mesa, para o Léo. A padaria ficou em silêncio absoluto. Enzo estava pálido. Ele tentou balbuciar alguma coisa para a câmera, mas não conseguiu. A humilhação foi tão precisa, tão cirúrgica, que o desarmou completamente. Ele abaixou o celular, deu meia volta e saiu da padaria quase correndo, sob os olhares de desprezo de todos. Mas era tarde demais. O estrago para ele estava feito, e o fenômeno para Cristiano estava só começando. O vídeo da resposta dele, gravado por pelo menos uns 10 celulares diferentes, foi para a internet como um raio. Em questão de minutos, a fala, "Se para fazer o bem a gente precisa de plateia, a humanidade já perdeu o jogo", estava no topo dos trending topics do Twitter. Sites de notícias começaram a replicar. Pessoas começaram a identificar que o homem de boné era Cristiano Ronaldo. A história explodiu. De uma padaria na Zona Leste para o mundo, a comoção era gigantesca. Mas no centro de tudo, na mesa de metal, Cristiano não estava olhando para o seu celular. Ele estava olhando para o Léo, que agora tinha lágrimas nos olhos. E ele sabia que o verdadeiro drama daquela história ainda nem tinha sido revelado. A fama, as redes sociais, o influenciador, tudo aquilo era só ruído. A verdade estava ali, sentada na sua frente, prestes a contar um segredo que faria o mundo inteiro chorar. Quando a poeira da confusão com o influenciador baixou, algo na dinâmica entre Cristiano e Léo mudou. A barreira final de desconfiança do menino ruiu. Naquele homem que o defendeu sem nem saber seu nome completo, ele viu um porto seguro. E é no porto seguro que a gente descarrega as cargas mais pesadas. Os jornalistas já começavam a se aglomerar do lado de fora da padaria. A notícia de que Cristiano Ronaldo estava ali tinha se espalhado. Mas lá dentro, o mundo se resumia àquela mesa. Cristiano, vendo as lágrimas de Léo, colocou a mão no ombro dele. "Ei, o que foi? Não liga para aquele cara. Ele não sabe de nada." Mas não era pelo influenciador que Léo chorava. Era pelo peso que ele carregava sozinho há tanto tempo. Ele olhou para Cristiano com o tipo de olhar que envelhece uma criança e a história veio. Não de uma vez, mas em pedaços, como se doesse demais juntar tudo. "Não é só fome, moço", ele sussurrou.
é a minha mãe. Cristiano franziu a testa. O que tem a sua mãe? Levaram ela, disse o menino, a voz falhando. Uns homens. Levaram ela. O coração de Cristiano gelou. Aquilo era muito pior do que ele poderia imaginar. Levaram para onde, Léo? Por quê? Dívida. O menino soluçou. Ela devia dinheiro para eles. Dinheiro de comida que ela pegou fiado para a gente. Ela não conseguiu pagar. Eles falaram que ela ia ter que trabalhar para eles até pagar tudo. Já faz uma semana. Ela não voltou mais. A padaria, que ainda escutava a conversa à distância, ficou em silêncio mortal. A brutalidade daquela revelação era demais. A mãe de Léo não o abandonou. Ela foi levada por traficantes, por causa de uma dívida de comida. A história tinha mergulhado num nível de crueldade que a maioria de nós só vê em filmes. Cristiano fechou as mãos em punhos sobre a mesa. A impotência, a raiva, era um turbilhão de emoções. Ele olhou para aquele menino de 7 anos, órfão de mãe viva, e perguntou o que mais importava naquele momento. E o seu irmão, Léo, onde ele está agora? Ele está escondido, respondeu Léo, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu escondi ele, no nosso barraco. Falei para ele não sair por nada, não falar com ninguém. Eu saí para tentar arrumar alguma coisa para a gente comer. Pensa na cena. Um menino de 7 anos orquestrando um plano de sobrevivência, protegendo o irmão mais novo em um barraco, enquanto a mãe está sequestrada por criminosos. A realidade às vezes é mais assustadora que qualquer ficção. Naquele instante, Cristiano Ronaldo tomou uma decisão. Não havia mais espaço para pensar, para planejar. Havia apenas a urgência de resgatar a outra metade daquela família destroçada. Ele pegou seu celular, não para checar as notícias, mas para ligar para seu motorista, que o esperava a algumas quadras dali. Jorge, vem para cá agora, para frente da padaria, rápido! Ele se virou para Léo. Léo, você sabe me levar até lá, onde seu irmão está? O menino assentiu, os olhos agora brilhando com um pingo de esperança. Ótimo, nós vamos buscar ele. Um jornalista mais ousado que conseguiu entrar na padaria se aproximou com a câmera. Ronaldo, o que está acontecendo? Você pode dar uma declaração? Cristiano nem olhou para ele, apenas disse com a voz grave. A declaração está sentada aqui na minha frente. Se quiserem mostrar algo de útil, mostrem o rosto desse menino e perguntem por que ele está sozinho. E se virando para Léo disse, vamos. Ele pegou na mão do menino e o guiou para fora da padaria, em meio ao caos de câmeras e microfones que já se formava. Um dos jornalistas, um repórter investigativo mais experiente, fez algo diferente. Em vez de gritar por uma aspa, ele desligou a luz da câmera, guardou o microfone e começou a segui-los a uma distância respeitosa, apenas com a lente ligada, entendendo que aquele momento não era uma entrevista. Era um resgate, e a história precisava ser contada com imagens, não com palavras. O carro preto chegou, Cristiano colocou Léo dentro e entrou em seguida, dando a partida antes que a multidão pudesse engoli-los. O destino. Um lugar que não está no mapa turístico de São Paulo. Um lugar de dor, de medo e agora de uma pequena e frágil esperança. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Cristiano poderia ter chamado a polícia, uma assistente social e ido embora. Teria sido o mais lógico, o mais seguro. Mas ele escolheu ir junto. Escolheu se colocar em risco, se envolver. Se essa atitude de não virar as costas, de ir até o fim, também te inspira, não guarda essa inspiração só para você. Compartilha essa história com alguém que precisa ver que ainda existe gente que se importa de verdade. Vamos fazer essa corrente do bem crescer. Entrar numa comunidade que você não conhece é sempre um ato de respeito e de risco. Você está entrando no mundo de outra pessoa, com outras regras, outros códigos. O carro preto e luxuoso de Cristiano se destacava ali como uma nave espacial. As pessoas olhavam das janelas, das portas dos bares. A curiosidade se misturava com a desconfiança. Léo, no banco de trás, ia guiando o motorista com a voz baixinha. Vira aqui, agora ali, para aqui, moço! Pararam no limite,
onde o carro conseguia ir. Dali para frente, era a pé. Um labirinto de becos e escadarias. Cristiano desceu do carro e a presença dele ali era quase surreal. O jornalista que o seguiu parou o carro mais atrás e continuou a filmar, mantendo a distância. É por aqui, disse Léo, pegando na mão de Cristiano como se ele fosse seu pai, seu protetor. E eles começaram a subir. O cenário era de uma pobreza que dói. Esgoto a céu aberto, barracos de madeira e zinco empilhados uns sobre os outros, uma teia de fios elétricos perigosa sobre suas cabeças. Mas também havia vida, crianças brincando, música tocando, o cheiro de comida vindo de alguma casa. É essa a complexidade que muita gente não entende. Léo parou em frente a um barraco que parecia mais frágil que os outros. A porta era um pedaço de compensado torto. Ele olhou para Cristiano, com medo. É aqui, ele está aí dentro. Ele chamou com a voz trêmula. Dani? Daniel? Sou eu, o Léo. Pode sair. Silêncio. Ele deve estar com medo, sussurrou Léo. Cristiano se abaixou na altura da porta improvisada e falou com a voz mais gentil que conseguiu. Oi, Daniel. Meu nome é Cristiano. Eu sou amigo do seu irmão. A gente trouxe comida. Tá tudo bem. A porta se moveu um pouquinho. Uma fresta se abriu e um par de olhos grandes e assustados espiou. Cristiano sorriu. E aquele sorriso pareceu ser o código, a senha para que a porta se abrisse por completo. E a cena que se revelou ali dentro partiu o coração de qualquer um. O pequeno Daniel, de 5 anos, estava encolhido num canto, sobre um monte de papelão que servia de cama. Ele estava sujo, com o cabelo emaranhado, e abraçava um boneco sem uma das pernas. O barraco era minúsculo, úmido, escuro. Não havia nada, nem móveis, nem comida. Apenas o cheiro de mofo e de abandono. Léo correu e abraçou o irmão. Eu voltei. Eu te falei que eu voltava. Cristiano ficou parado na porta, observando. E ali, o atleta bilionário, o ídolo global, o CR7, desabou. Ele não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Não eram lágrimas de pena. Eram lágrimas de raiva, de dor, de uma profunda e avassaladora empatia. Ele se encostou no batente da porta e chorou. Chorou pela infância roubada daqueles meninos, pela mãe deles, por todas as crianças que viviam aquela realidade e que ninguém via. O jornalista, de longe, deu um close no rosto de Cristiano chorando. Aquela imagem, sem uma única palavra, era a reportagem mais poderosa que ele faria na vida. Depois de um momento, Cristiano enxugou o rosto, respirou fundo e entrou no barraco. Ele se ajoelhou na frente de Daniel, que ainda estava assustado, e pegou o menino no colo. Um abraço. Um abraço que tentava devolver, em um único gesto, toda a segurança que o mundo tinha tirado daquele garoto. Quando eles saíram do barraco, Cristiano carregando Daniel e Léo segurando firme em sua mão, uma pequena multidão já tinha se formado. A notícia correu pela comunidade como um rastilho de pólvora. É o homem da televisão. Ele está aqui. Ele tirou os meninos do barraco. As pessoas olhavam com uma mistura de choque e admiração. E então, uma senhora negra, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, gritou do meio da multidão com a voz embargada. Esse homem é mais que jogador de bola. Ele é gente. Ele é gente de verdade. O grito dela ecoou pelo beco, e foi como uma validação. A comunidade o abraçou, mas nem todo mundo estava feliz com aquela movimentação. Um rapaz mais velho, com o olhar duro de quem conhece as regras não escritas do lugar, se aproximou de Cristiano. E aí, patrão? Disse ele com um tom que não era nem amigável nem ameaçador, apenas um aviso. Os homens daqui não gostam muito de câmera, de polícia, dessa muvuca toda não, tá ligado? É melhor o senhor sair de fininho. Era a ameaça velada. O aviso de que eles estavam em território perigoso, o território dos mesmos homens que levaram a mãe dos meninos. Qualquer outra pessoa teria recuado. Mas Cristiano, com Daniel ainda em seus braços, olhou firme para o rapaz e respondeu, com a calma que vinha se tornando sua marca registrada. Eu entendo,
Mas quem tem medo de fazer o que é certo nunca muda nada, e a vida desses meninos precisa mudar. A resposta dele foi tão direta, tão cheia de propósito, que o rapaz ficou sem palavras. Nesse exato momento, sirenes foram ouvidas ao longe. Alguém da multidão, ou talvez o próprio jornalista, tinha ligado para a polícia. 2 viaturas chegaram e garantiram a segurança para que eles pudessem descer. O caso, que já era um fenômeno midiático, agora se tornava um caso de polícia. A história saía da esfera do gesto individual para escancarar uma ferida social e criminal que o Brasil tentava esconder, e o mundo inteiro estava assistindo. O que aconteceu depois daquele dia na comunidade foi uma avalanche. A história dos irmãos Léo e Daniel, resgatados por Cristiano Ronaldo, dominou o noticiário nacional e internacional. A imagem dele chorando na porta do barraco estampou capas de jornais do mundo todo. Mas o mais importante não foi a comoção em si, foi o que ela provocou. O caso jogou uma luz tão forte sobre o abandono social que se tornou impossível ignorá-lo. A jornalista que acompanhou Cristiano, aquela que filmou tudo com respeito, foi além. Ela mergulhou na história da mãe dos meninos. E o que ela descobriu foi ainda mais devastador. Ela encontrou registros. A mãe, antes de ser levada, tinha procurado ajuda, várias vezes, no conselho tutelar, em centros de assistência social. Ela tinha pedido socorro, denunciado as ameaças que sofria, mas a burocracia, a falta de recursos, a indiferença do sistema, a deixaram na mão. Ela era só mais um número numa pilha de processos. A atitude de Cristiano não apenas salvou os meninos, ela expôs, de forma brutal, a falência de um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. Essa revelação causou um terremoto. Entidades de direitos humanos, ONGs, artistas, pessoas comuns, todos começaram a se mobilizar. O abrigo para onde Léo e Daniel foram levados inicialmente recebeu uma enxurrada de doações. A polícia, pressionada pela opinião pública, iniciou uma operação para encontrar a mãe deles e desmantelar a quadrilha. Aquele gesto individual tinha se transformado num movimento coletivo. E Cristiano, o que ele fez? Ele poderia ter dado uma entrevista coletiva, surfado na onda de popularidade, se colocado como um herói. Mas ele fez o oposto. Ele se calou, sumiu dos holofotes, e no silêncio ele agiu. Ele se reuniu com advogados, psicólogos e assistentes sociais, e tomou uma decisão que selaria seu compromisso com aquelas crianças. Ele anunciou, através de um comunicado simples de sua assessoria, que arcaria com todos os custos do tratamento psicológico de Léo e Daniel. E mais, criaria um fundo para garantir os estudos deles até a universidade. Ele não estava dando uma esmola. Ele estava dando a única coisa que poderia, de fato, quebrar o ciclo da pobreza e da violência, uma oportunidade. Os meses se passaram, a poeira baixou, o noticiário mudou de foco, como sempre acontece. A vida seguiu, e muita gente talvez tenha se perguntado: o que aconteceu com aqueles meninos? Será que a ajuda foi real ou só marketing? E então, um dia, sem aviso, um vídeo apareceu nas redes sociais de Cristiano Ronaldo. Não era uma superprodução, era um vídeo simples, gravado com um celular, num jardim ensolarado. Nele estavam Léo e Daniel. Mas eles eram outras crianças. Estavam limpinhos, mais fortes, usando uniformes de escola. Léo corria atrás de uma bola de futebol, rindo. Daniel, mais tímido, desenhava num caderno sentado na grama. Eles não pareciam mais vítimas, pareciam crianças. Cristiano aparece no vídeo. Ele se senta na grama ao lado de Daniel. Ele não fala muito, apenas observa os meninos com um olhar de orgulho, de carinho. A câmera se aproxima e ele olha diretamente para ela e diz a única frase do vídeo inteiro, uma frase que resumia tudo. Eles não precisam da nossa pena, eles precisam da nossa oportunidade. A imagem congela, e então um letreiro surge na tela com uma pergunta que fica ecoando na nossa mente, no nosso coração, muito tempo depois que o vídeo acaba.
Quantas crianças, como Léo e Daniel, estão ao seu lado agora, invisíveis? Essa pergunta não é para Cristiano, é para cada um de nós. É um espelho, um desafio, um chamado. A história que começou com um pão com manteiga numa padaria terminou com uma questão que pode mudar o mundo, se a gente tiver a coragem de responder. Não com palavras, mas com atitudes. Essa história é real em sua essência, porque Léo e Daniel existem aos milhares em cada esquina do nosso país, e a indiferença é o barraco escuro onde a gente os aprisiona todos os dias. Mudar isso não depende de um craque do futebol, depende de nós. Se essa jornada, tanto quanto a mim, te transformou, se você também acredita que o que falta no mundo é oportunidade e respeito, faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe este vídeo. Comente aqui embaixo a frase que resume tudo. Respeito é o mínimo. E se inscreva no canal, porque juntos a gente pode encontrar e contar mais histórias que nos forcem a ser melhores. Porque no final do dia, a gente pode não salvar o mundo inteiro, mas a gente pode ser o mundo de alguém. E isso já é tudo. Sabe, quando a gente termina de ver uma história como essa, a primeira coisa que fica não é uma palavra, é uma sensação, é um nó na garganta, um misto de revolta pela dureza do mundo e, ao mesmo tempo, uma fagulha de esperança que teima em não se apagar. A gente se sente desconfortável, e que bom que a gente se sente assim. O desconforto é o primeiro passo para a mudança, porque o que a história do Cristiano com o Léo e o Daniel nos mostra não é apenas um ato de bondade de uma pessoa famosa. Isso seria simplificar demais. O que ela faz é colocar um espelho gigante na nossa frente, e a imagem que a gente vê refletida nele nem sempre é bonita. A primeira e mais poderosa lição que essa história nos esfrega na cara é sobre a nossa cegueira seletiva. A gente vive se blindando. O menino Léo, na porta da padaria, era invisível para quase todo mundo ali. E vamos ser sinceros? Na correria do nosso dia a dia, a maioria de nós seria só mais um cliente desviando o olhar. A gente faz isso o tempo todo. A gente não vê o gari que limpa a nossa rua, não olha nos olhos da moça do caixa do supermercado, a gente acelera o passo quando uma criança se aproxima no semáforo. A gente se defende da dor do outro porque tem medo que ela nos afete, que nos atrase, que nos tire da nossa zona de conforto. Cristiano Ronaldo, com todo o dinheiro e fama do mundo, poderia ser o mais blindado de todos. Mas ele escolheu ver. Ele não só viu, como parou, sentou-se e, o mais importante, ouviu. E aqui entra a segunda lição, que é a diferença brutal entre caridade e dignidade. O que o influenciador cínico da história representa é a caridade performática, a caridade do like, que humilha enquanto ajuda. O que Cristiano fez foi devolver a dignidade. Ele não jogou uma nota de dinheiro e foi embora. Ele perguntou o nome do menino. Ele o chamou de campeão. Ele o sentou à mesa como um igual. Ele deu a ele o poder da escolha. O que você quer comer? Esses pequenos gestos são gigantescos. Eles dizem: você não é um problema, você é uma pessoa e eu te respeito. Na nossa vida, quantas vezes a nossa ajuda não vem carregada de um sentimento de superioridade? A gente doa a roupa que não nos serve mais, a comida que está sobrando, e não há nada de errado nisso. Mas o desafio que a história propõe é: será que junto com a ajuda material estamos oferecendo respeito? Estamos oferecendo nosso tempo, nosso ouvido, nosso olhar? A terceira lição é sobre coragem. E não é a coragem do herói de cinema, é a coragem do dia a dia. Quando Cristiano foi avisado para sair de fininho da comunidade, ele estava diante de uma ameaça real. O caminho mais fácil, mais seguro, era recuar. Mas a resposta dele: quem tem medo de fazer o certo, nunca muda nada. É um mantra que a gente deveria repetir para si mesmo. A nossa comunidade perigosa pode ser um ambiente de trabalho tóxico, onde a gente tem medo de denunciar um assédio.
Pode ser um grupo de família no WhatsApp onde uma piada racista é contada e a gente tem medo de ser o chato que vai estragar o clima. Pode ser ver uma injustiça acontecendo na rua e ter medo de se envolver. A coragem não é a ausência de medo. É olhar para o medo, reconhecê-lo e, mesmo assim, fazer o que a nossa consciência grita que é o certo. É não se calar, não se omitir. É escolher ser ponte, mesmo que isso signifique se expor. E por fim, a lição mais transformadora: o poder do efeito dominó de uma única atitude. Tudo começou com um pão com manteiga. Um gesto. Esse gesto virou uma conversa, que revelou uma tragédia, que levou a um resgate, que gerou uma comoção, que expôs a falência do sistema, que mobilizou a sociedade e, no fim, transformou para sempre a vida daquelas crianças. Nós subestimamos o poder das nossas pequenas ações. A gente acha que um bom dia, sincero, um elogio a um colega que está para baixo, compartilhar uma oportunidade de emprego com alguém, ou simplesmente parar para ouvir a história de alguém, não muda nada. Mas muda. A gente nunca sabe qual peça do dominó a nossa atitude vai derrubar. A gente nunca sabe o impacto que a nossa pequena luz pode ter na escuridão de alguém. Essa história não é sobre idolatrar Cristiano Ronaldo, é sobre entender que o poder que ele usou está dentro de cada um de nós. O poder de ver o invisível, de oferecer dignidade em vez de pena, de agir com coragem e de acreditar que um único gesto de humanidade pode sim começar uma revolução. A pergunta que fica martelando na cabeça é: e eu? O que eu tenho feito com esse poder? Tenho sido só mais um cliente na padaria, ou estou disposto a me levantar e convidar alguém para se sentar à minha mesa? A bola, agora, tá com a gente. A história do Léo e do Daniel não termina quando o vídeo acaba. Ela continua em cada esquina, em cada olhar que a gente encontra pela frente. A grande questão não é o que o Cristiano Ronaldo fez. A grande questão é: o que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos continuar sendo apenas espectadores da vida ou vamos ter a coragem de entrar em campo? Se essa história mexeu com você de verdade, se ela acendeu essa mesma chama de inconformismo e esperança aí dentro, então não guarde isso só para você. Mostre que você faz parte desse time que acredita na mudança. Primeiro, deixe o seu like aqui no vídeo. O seu like não é só um número, é um sinal. É você dizendo para o mundo e para nós que essa mensagem importa, que você também se importa. Segundo, compartilhe essa história. Mande naquele grupo da família, dos amigos, do trabalho. Às vezes, uma única história como essa é tudo que alguém precisa para mudar a perspectiva, para começar a agir. Vamos fazer essa corrente do bem chegar mais longe. Terceiro, e muito importante, se inscreva no canal. Ao se inscrever, você nos diz que quer continuar essa conversa, que quer ver mais histórias que nos desafiam a ser pessoas melhores. É a sua forma de garantir que a gente continue junto nessa jornada. E por último, o mais poderoso de tudo: comente. Desça até a seção de comentários agora mesmo e escreva a frase que se tornou o nosso lema, o nosso grito de guerra: respeito é o mínimo. Vamos inundar os comentários com essa frase para que ninguém jamais se esqueça da lição principal. Quero ver uma parede de respeito é o mínimo aqui embaixo. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter se permitido sentir, porque a gente pode não salvar o mundo inteiro de uma vez, mas a gente pode ser o mundo de alguém. E isso, meu amigo, minha amiga, já é tudo. Até a próxima.